Bem, pessoal, hoje a gente vai terminar de falar sobre adaptação curricular, né? O nosso vídeo da semana passada, da aula passada, ele foi interrompido por um problema técnico, então a gente vai continuar a partir daí, ok? Então vamos lá. A gente está falando de adaptação curricular, da adaptação da escola toda, do projeto pedagógico da escola, e na última aula a gente terminou falando sobre as nossas redes de apoio. E a gente falou sobre a rede de apoio pervasiva, que é aquele profissional que vai acompanhar essa criança ou a vida inteira ou por um longo período da vida, né? Fisioterapeutas respiratórios, fonoaudiólogos, neurologistas, psicólogos, psicopedagogos, que às vezes tem que acompanhar até o final da adolescência, quando a estrutura cognitiva da pessoa já está organizada. Então agora, hoje, a gente vai falar sobre efetivamente o que é uma adaptação curricular, onde ela vai provocar mudanças, tá? Ela vai mexer com conteúdos e ela vai mexer com estratégias, ela vai mexer com metodologias, vai mexer com recursos, né? Eu não estou dizendo que quando eu falo de alteração de conteúdo, eu efetivamente tem que ser assim, o conteúdo desse aluno ele é de séries anteriores ao que a turma dele está vendo. Não necessariamente, tá? Isso vai depender da criança, vai depender da especificidade dela, vai depender da individualidade dela. Isso tem N características e aspectos a serem analisados. Quando a gente fala de alteração de conteúdo, a gente está, às vezes, falando sobre essencialização de conteúdos. Se nós pegarmos uma matriz curricular, nós veremos que ali nós temos conteúdos essenciais que o aluno tem que saber e conteúdos que ele pode saber, mas que não são tão essenciais. Vou dar um exemplo da matemática que é muito fácil, né? O aluno precisa aprender algarismos romanos? Onde ele usa algarismos romanos? Adriano, mas é uma aprendizagem, porque se ele pegar livros antigos, se ele for assistir algum documentário, tudo bem, mas e se não for? Então, eu não estou dizendo que é para tirar o algarismo romano do conteúdo da matemática, não estou, apesar de algumas escolas já tirarem. Não estou dizendo para tirar. Mas aquele aluno que é um aluno especial, para que eu vou exigir isso dele? Outro exemplo também na área da matemática, fácil para vocês entenderem. O aluno, ele é DI, ele tem deficiência intelectual. Ele conseguiu aprender a adição. Adição, faz adição certinha, com centenas, com dezenas, com unidade milhar. A adição, ele tá ótimo. Aprendeu a subtração também. Subtrai, que é uma maravilha, mas ele não consegue a subtração com recurso. Para quem não sabe, subtração com recurso é que é de pegar emprestado, né? Ele não consegue, é abstrato demais para ele, que vai diminuir um número aqui, aumentar uma dezena aqui, para ele isso dá confusão. Ele pode ficar sem isso. Ele sabe subtrair? Sabe. Então tá ótimo. Mesmo porque hoje em dia ninguém faz essas operações mais na caneta ou no lápis, usa-se calculadora do celular, usa calculadora científica, não é verdade? Então, quando eu falo de mexer conteúdos, é minimizar dificuldades. Agora, se o meu aluno, ele é capaz, porque não importa qual a especificidade dele, ele pode ter inteligência lógica e matemática super desenvolvida. Se ele é capaz de alcançar algarismos romanos, se ele é capaz de alcançar subtração com recurso, adição com reserva, multiplicação por 2 dígitos, números decimais, vamos embora! Vamos estimular, vamos trabalhar, vamos cobrar, tá certo? Então, cada aluno tem uma resposta diferente a isso. Outra coisa interessante, tá? O acesso ao currículo, ele demanda muito mais do que uma folha de papel. Ele também está relacionado ao espaço físico, a material, a mobiliário, a equipamento, a jogos, às vezes a sistemas de comunicação alternativo, quando a gente está falando de uma deficiência visual, de uma deficiência auditiva. A gente está falando de adaptação de espaço físico quando eu estou falando de uma deficiência física, né? Então, o acesso ao currículo tem uma relação com tudo isso também. Tá certo? Principalmente nas séries iniciais, que o corpo, o que o Piaget chama de
inteligência prática, né, que é o uso do corpo para aprendizagem, se ele for um deficiente físico, ele vai ter dificuldade nisso. Então, nós precisamos adaptar tudo isso. A escola precisa olhar para aquele aluno. A escola precisa de adaptações específicas. Você pode estar pensando assim, Adriana, mas hoje é lei. Toda escola tem que ser adaptada. Toda escola tem que ter rampa. Toda escola tem que ter barra de segurança. Toda escola tem que ter barra de apoio no banheiro. Toda escola tem que ter um vaso sanitário de acesso. Isso, gente, é o mínimo. Isso é o mínimo. A gente não está falando de mínimo, a gente está falando de todos os exponentes que envolvem a adaptação da criança na escola, tá? A exigência da lei, ela é mínima, mas tem muito mais coisa que precisa ser feita, ok? Vamos falar dos tipos de adaptação agora. A adaptação organizativa, né? Que é essa adaptação de tempo, de recurso, de mobiliário e também de onde esse aluno vai encaixar na escola. A gente sabe que os alunos inclusos, dependendo da deficiência, do que ele porta de necessidade especial, né, ele tem direito à promoção automática até o 9º ano. Isso é lei. Mas nem sempre a família quer isso. Pelo contrário, as famílias mais instruídas, as famílias que entendem a educação escolarizada como uma totalização, elas se preocupam muito mais no desenvolvimento do filho do que na etiqueta que está na porta da sala, se ele foi para o 3º ano, se ele foi para o 4º ano, se ele foi para o 5º ano, né? Então, a escola toda precisa se flexibilizar em relação a essa organização. Ah, ele tem 10 anos, mas a idade mental dele é de 6. E a família não se importa que ele esteja matriculado no 1º ou no 2º ano de escolaridade para ele ser alfabetizado, porque ele não está. Então, a família vai fazer um documento de próprio punho pedindo a matrícula dele naquela série. A escola tem que concordar com isso. Eu já vi acontecer perto de mim, da família querer que o menino fique na alfabetização, porque ele tem 10, 11, 12 anos e não foi alfabetizado, mas a escola está doida para ficar livre do menino? Ah, não, é lei, nós somos obrigados a promovê-lo automaticamente, então ele vai ter que ir para outra escola que tem 6º ano. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Na adaptação organizativa, a escola, se for um pedido da família, a escola pode ficar com aquele menino. Ele só não pode promover perigo físico para ele ou para outras pessoas, tá? Se for uma criança violenta, que bate todo mundo, que morde, que joga cadeira nos outros, aí é uma outra questão. Mas se ele não promove perigo, ele pode ficar na escola, se a família assim o quiser, tá? Adaptação de objetivo e conteúdo, né? Como é o objetivo com aquele aluno nesse bimestre? Então, o professor, junto com o pedagogo da escola, ele vai organizar isso, ó. Para esse bimestre, em língua portuguesa, o meu objetivo é que esse aluno consiga escrever um texto com coerência e coesão de pelo menos 5 linhas. Esse é o meu objetivo. Agora, o que eu tenho que trabalhar para ele alcançar esse objetivo? Aí eu vou detalhando, tá? Qual o meu objetivo com esse aluno em matemática? Ah, o meu objetivo com esse aluno em matemática é ele consiga contar, numerar, reconhecer os símbolos de numerais no mínimo até 50. Gente, presta atenção nessa minha fala, é sempre no mínimo. Porque o aluno ele pode ir mais. Eu não posso falar assim, até 50. Aí no meio do bimestre ele chegou no 50, tá bom, já chegou, não vou fazer mais nada em matemática. Não, é no mínimo. Então eu vou continuar com ele, chegar no final do bimestre. Quando eu fizer o relatório dele, eu vou escrever lá, proposta inicial era que se chegasse aos 50, porém, com a estimulação correta, esse aluno conseguiu alcançar os 75. Olha que maravilha, né? Eu não posso tolir o aluno, pelo contrário. Nós, enquanto professores, a nossa obrigação é estimular, para ele ir cada vez mais longe, tá? Outro tipo de adaptação são as adaptações na hora de avaliar o aluno. Ah, Adriana, mas se ele está no 4º ano, ele tem que fazer a mesma prova que os outros. Não, ele não é portador de necessidade especial. Ele tem direito a ter uma prova só para ele. Na faculdade a gente faz isso. Eu tenho alunos em outros cursos que
tem baixa visão. E eu imprimo na minha casa a prova deles, cada questão numa folha, na fonte 24. Tem um que é na fonte 20, o outro é na fonte 24. Então, a prova que vocês fazem na faculdade, que é uma folhinha, né? Ou duas, a deles dá 15, 16 folhas. Porque eu preciso imprimir em letras grandes para eles enxergarem. É a mesma prova? Não. Fisicamente ela já é diferente. Eu tenho que fazer uma prova diferente, porque se eu dou para ele numa fonte 24, a mesma prova que você que enxerga bem está fazendo na outra, você vai colar dele muito fácil. Então eu tenho que preparar uma prova específica para ele, que seja diferente de todo mundo, né? Existe também, como eu falei na aula anterior, sobre o aluno que tem o TDAH, né? Ele tem problema de concentração. Então, se na avaliação da turma eu passei 5 situações problemas, para ele eu passo 3. O fato dele fazer menor número não quer dizer que ele saiba menos, só quer dizer que a concentração dele é mais limitada. Mas se ele fizer as 3 corretas, é a mesma relação, a mesma equação do outro que fez 5 corretas. Tá certo? Então, na avaliação também eu tenho que estar de acordo, eu tenho que relacionar com o nível de trabalho que aquele aluno tem, tá? E alguns procedimentos importantes na hora de fazer uma adaptação curricular. Alteração e seleção de métodos, de atividades complementares. Esses alunos, geralmente, eles fazem as atividades na escola, mas o professor também precisa preparar todos os dias atividades para ele fazer em casa, mesmo lá na educação infantil. A família tem que estar consciente de que mesmo o dia que ninguém da turma levar dever de casa para casa, ele vai levar. Porque ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais estímulo, ele é diferente, tá? Ele não é pior ou melhor, ele é diferente, a gente já falou disso em aulas anteriores também, né? Trabalhamos até um livro sobre isso. Então, o nosso aluno, ele vai precisar de atividades diferenciadas, em aula e em casa. A família precisa saber que vai ter um trabalhinho extra todos os dias, tá? Os tempos são flexíveis. Às vezes, a turma regular termina aquela atividade em 15 minutos, ele precisa de 1 hora. E tudo bem. 1 hora na vida de uma criança, gente, não traz problemas, tá? 1 hora talvez na nossa vida, na vida de um idoso, seja muito tempo, mas na vida de uma criança que vai trazer para ele ganhos futuros, isso não é problema, isso é ganho, isso é vantagem. Então eu preciso entender que ele pode ter uma variável de tempo, né? Eu posso também procurar parcerias com instituições especializadas, né, para ter apoio. Eu já lancei mão de ir ao postinho do bairro da escola, pedir parceria com psicólogo, já consegui vaga para alguns alunos com psicólogo do postinho perto da escola. Já consegui parceria com a fonoaudióloga, que era uma professora da escola, a filha dela formou em fonoaudiologia. E eu conversando com ela, falei para ela assim, ó, começo de carreira, por que você não começa assim, uma vez por semana você fazer um atendimento gratuito, faz uma parceria aqui com a escola que você vai ganhando cliente, e a gente conseguiu fazer isso com ela. Então a gente vai fazendo, procurando ajuda. Eu já fui várias vezes na APAE de Volta Redonda, conversar com alguns profissionais especializados, lá no início, quando a gente começou a receber aluno de inclusão, não sabia nem como é que fazia. Eu ia lá, conversava, eles me davam dicas para eu colocar em prática na sala de aula. Então, essa parceria é muito legal, porque a gente não é dono do saber. A gente não sabe tudo. Mesmo eu, com 31 anos de profissão, com 21 anos de psicopedagogia, tem muita coisa que eu não sei. E eu tenho estudado e a gente tem buscado, porque a gente tem que aprender, a gente tem que fazer o melhor. Tá certo? Evitar o desmantelamento de estrutura. O que quer dizer isso? É o professor não ficar mudando a rota todo o tempo. Às vezes eu percebo que o professor está tão perdido que um dia ele trabalha um recurso, no outro dia ele mudou o recurso, no outro dia ele mudou a metodologia, no outro dia ele avalia de outro jeito. O aluno que é esse portador de necessidade especial, ele vai ficando cada vez mais doido no meio daquela confusão.
ele precisa de uma estrutura de rotina. Ele precisa de uma organização. Se o professor está perdido, deixa ele perdido, deixa a família perdida, fica todo mundo perdido, ninguém vai para lugar nenhum. Então eu não posso ficar mudando as estruturas, ficar mudando os recursos, ficar mudando a metodologia, tá? Adriana, mas se eu perceber que não está dando certo, eu vou desmamando o meu aluno daquilo e introduzindo a outra devagar. Não é assim, hoje de um jeito, amanhã de outro, depois de amanhã de outro. Não, eu vou mudando devagar, vou introduzindo outras coisas até sair aquilo tudo de cena, né? Vamos dizer assim. Essa é a nossa referência bibliográfica. Acessem esse arquivo que vocês vão ler. Tem muita coisa interessante lá em relação a isso. O nosso encontro e a gente se vê na próxima semana. Obrigada.